vídeo sobre práticas parentais, maternidade e paternidade, e o tema de hoje vai ser regras e limites. Dentro desse tema, tem alguns pontos que são mais importantes da gente pensar e que podem auxiliar no dia a dia a estabelecer essas regras e limites com os filhos de maneira mais saudável e mais fácil, digamos assim. A primeira questão da qual nós vamos falar é a clareza. Mas o que é essa clareza? A clareza nada mais é do que conversar sobre e explicar as regras e as consequências para os nossos filhos. Isso pode parecer simples, inicialmente falando, mas existem muitas regras das quais nós acabamos não falando tão explicitamente para os nossos filhos, seja sobre a regra em si ou às vezes sobre a consequência. Por exemplo, é muito comum que pais digam para os seus filhos não falarem palavrões, mas poucas vezes eles conversam sobre o porquê de não falar palavrões e sobre as consequências de falar esses palavrões. Ou seja, nessa situação é muito pouco provável que a criança fique sob controle daquela regra porque ela não entende a regra e nem as consequências dela. Se a gente cria uma situação onde a criança entende o porquê da regra, a necessidade da regra, assim como as consequências dela, é muito mais provável que a criança siga a regra. Mas que recursos a gente pode usar para facilitar esse processo? Dependendo da idade da criança, obviamente, um dos recursos interessantes pode ser fazer listas, contratos, sejam eles escritos ou falados, com a criança sobre as regras que a gente tem no ambiente de casa, na escola, enfim, em todos os contextos na qual a criança convive. É sempre muito importante levar em consideração esses contextos. Uma regra adequada em um contexto, ela pode ser inadequada em outro. Então é muito importante explicar para a criança onde ela deve seguir essa regra e em que momentos também. Pode ser que gritar, por exemplo, seja um problema em certos ambientes, mas quando a criança está brincando no quintal, pode ser que seja bom que ela grite, extravase e enfim, deixe sair essas energias. Então é interessante explicitar para a criança que contexto ela pode fazer determinada coisa e que contexto ela não pode. Dessa forma, levando em conta todos esses aspectos, a gente aumenta as chances de que nossos filhos sigam as regras que a gente quer e a gente pode também ter mais espaço para trabalhar essas regras com eles. O segundo tópico do qual nós vamos falar é a coerência. Mas o que é essa coerência, então? Basicamente, estabelecer regras e consequências para as regras que sejam compatíveis com a idade da criança, a maturidade da criança, enfim, que façam sentido mesmo. Então, um exemplo para deixar isso um pouco mais claro. Não faz sentido, eu vou usar um exemplo meio bobo, mas acho que ele ajuda a ilustrar, não faz sentido a gente ter uma regra de que uma criança de 2 anos de idade precisa lavar toda a louça em casa, senão ela fica de castigo. Isso é uma regra incoerente para a idade da criança e ela não vai cumprir. Então as regras elas precisam levar em conta o que aquela criança, adolescente, é capaz de fazer e não só isso. A consequência para a regra é muito importante que seja uma consequência cabível. Ela não pode ser exagerada e ela tem que ser algo factível, porque senão o que acontece é que acaba não tendo uma consequência, se a consequência é muito exagerada e a gente não consegue, não pode cumprir com ela. Então é muito importante pensar em como consequenciar mesmo essa quebra dessa regra. Bom, nesse segundo tópico, então, um exemplo que é interessante e que acontece muitas vezes, pode ser bom para ilustrar. Imagine uma criança que, quando não tem nada para fazer, quando está entediada, faz muita birra, grita, enfim, cria uma situação inconveniente. E cria-se uma regra na qual, se essa criança fizer isso, ela vai, por exemplo, ficar de castigo e não poder fazer nada. O que acontece? Por que essa não é a melhor consequência? Porque, nesse caso, a criança, o problema inicial é exatamente não ter nada para fazer. E aí, como que a gente vai consequenciar isso? Não deixando a criança fazer nada. Então é muito possível que isso não ajude a resolver o problema em questão. Então temos que pensar em outras formas de colocar esses limites e essa regra. Então é muito importante pensar esses detalhes de cada uma das regras que forem ser postas para a criança. Bom, o terceiro tópico do qual eu vou falar é a consistência. A consistência ela se trata basicamente da gente conseguir cumprir com as regras e as consequências das regras que a gente propôs. Por que isso é tão importante? Na verdade, é isso que garante com que as regras sejam cumpridas futuramente, não só com relação aos pais, mas em outros contextos também. Então, ter
conseguir cumprir com os limites e as regras que a gente coloca e com as consequências delas, não só garante com que essa mesma regra não volte a ser quebrada, mas com que outras regras tenham mais chance de serem seguidas. Como é que a gente pode fazer isso? Um importante auxiliar disso é o tópico anterior. Então, quando a gente coloca consequências que são mais cabíveis, é mais fácil que a gente consiga realizá-las. Se a gente coloca algo muito difícil de ser realizado, é muito improvável que a gente faça. Então, pensar nisso quando a gente cria a regra é muito importante para que a gente consiga ser consistente com ela. Bom, o quarto tópico ele é um pouco mais simples e ele trata, na verdade, é o que a gente chama de monitoria. O que ele é? Basicamente é que a gente esteja mais atento às atividades que o nosso filho realiza, se ele está ou não cumprindo essas regras, se quando ele cumpre ou deixa de cumprir as consequências são postas. É basicamente estar atento a todos os outros 3 elementos que eu falei anteriormente e levá-los em consideração em todos os momentos, não só quando nós estamos presentes com o filho, mas, por exemplo, conversando com a escola ou enfim, com pais de amigos na qual ele tenha ido passar um tempo junto, enfim, em todos os contextos que ele vive. Esse quarto tópico é basicamente isso, é ter noção do que está acontecendo na vida da criança e se ela está sendo capaz de seguir com essas regras que foram colocadas. Bom, pessoal, é isso então. Prestem bastante atenção nesses 4 tópicos, então a clareza, consistência, coerência e a monitoria. Eles podem parecer simples, podem parecer coisas pequenas, detalhes, mas eles têm muito potencial de melhorar a sua relação com o seu filho. Por hoje é só. Até mais, pessoal. Tchau, tchau!